bom coração vive para Jesus. Você tem vivido uma boa vida? Para muitos, essa ideia de boa vida significaria segurança financeira, ótima saúde, prazeres abundantes e liberdades constantes. Mas, infelizmente, a maioria daqueles que procuram essa boa vida nunca a encontra. O que pensavam ser duradouro se desvanece. O que pensavam ser seguro se perde. O que pensavam ser prazer torna-se dor. E o que pensavam ser real acaba por ser falso. Trágico, não é? Deixar a verdadeira boa vida por uma imitação de boa vida. Inútil. E o tempo todo perdendo o que Jesus oferece. A vida mais incrível possível para qualquer ser humano. Qual é a boa vida? É uma vida que flui de dentro. É a boa vida original e genuína. Todas as outras variedades, exceto a dele, são falsificadas. Somente a boa vida de Cristo nunca termina. Todo o resto é engano. Ao contrário de tudo que este mundo oferece, Jesus continua a oferecer o que é melhor até que um dia desfrutemos das melhores bênçãos em seu reino eterno. Então, como podemos ter certeza de que temos hoje essa vida boa, essa boa vida que é genuína? A melhor maneira de começar é ouvi-lo, o autor da boa vida. Jesus quer ter todos nós para ele. Nos evangelhos, nós podemos traçar os chamados de Cristo ao compromisso. Sim, ele nos chama ao compromisso. Ele afirma que não podemos ser seus discípulos a menos que desejemos obedecer a essas expressões de devoção a ele. Aqui estão 6 maneiras pelas quais evidenciamos Cristo como nosso mestre e que somos seus seguidores. 6 maneiras nas quais a gente mostra que somos seguidores de Cristo. Primeiro, Jesus quer meu coração totalmente aberto em amor a ele. Isso significa que eu devo amá-lo mais e mais. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nesse versículo de Lucas, capítulo 14, verso 26, podemos notar essencialmente uma comparação de amores. Simplificando, o nosso amor por Deus deve ser tão grande que, em comparação, o amor até mesmo pelos parentes mais queridos deve parecer menor. Amar a Deus com um amor incomparável significa que não daremos valor a nada. Família, amigos, posses, emprego, fama, poder, prazeres e especialmente a nós mesmos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso nós lemos em Mateus, capítulo 6, versos 33. Lá em Marcos, capítulo 8, versos de 34 a 37, lemos: Depois de chamar a si o povo com os seus discípulos, disse-lhes: Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem deseja salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Segundo, Jesus quer que meu corpo seja totalmente oferecido a ele. Isso significa que morrerei para mim mesmo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versos 27. Morrer para o eu é um pré-requisito para viver para Cristo. Paulo escreveu isso quando disse: Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso está em Gálatas 2:20. Apesar do custo da morte para o eu e de qualquer sofrimento pessoal que isso possa acarretar, um discípulo dedicado seguirá a Cristo onde quer que ele decida conduzir. Terceiro,
Jesus quer que minha vontade seja entregue sem reservas a Ele. Isso significa que eu devo obedecer. Quem de vocês não abandonar tudo o que possui não pode ser meu discípulo? Isso está em Lucas 14:33. Porque Cristo nos comprou com seu sangue, pertencemos totalmente a Ele. À luz disso, Ele espera que reconheçamos sua propriedade por direito, não retendo nada para nós mesmos. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, lemos: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual recebeste de Deus e não pertencentes a ti? Pois por bom preço fostes comprados. Portanto, glorifique a Deus em seu corpo e em seu espírito, que são de Deus. Uma vida entregue sem reservas a Deus como uma oferta de amor. É isso que devemos. Uma vida entregue sem reservas a Deus, como uma oferta de amor. Não se trata de dinheiro, trata-se da própria vida. Não apenas de dinheiro, a própria vida. Tempo e vida são tesouros muito maiores do que dinheiro e posses. Em primeiro lugar, Deus nos quer sem reservas. Quarto, Jesus quer meus olhos focados avidamente em sua palavra. Isso significa que terei fome de sua palavra. Disse então Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Observe que Jesus está se dirigindo àqueles que creram nele. A crença em Cristo como Salvador e Senhor pessoal é o primeiro passo de um discípulo. Permanecer em sua palavra dá testemunho de que temos verdadeira vida em Cristo. Permanecendo em sua palavra, tornando-se não apenas um ouvinte, mas também um praticante, mostrando que seu amor está em nós. Olhos focados na palavra de Cristo encontrarão o que Jesus quer que eu seja. Prestemos atenção no que Marcos descreve a respeito da vida, pelas próprias palavras de Cristo. Segue Jesus, lá em Marcos capítulo 1, verso 17. Então Jesus disse: Segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Faz a vontade de Deus, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã e mãe. Marcos 3,35. Rende muitos frutos, mas outra semente caiu em boa terra e produziu uma colheita que cresceu, aumentou e produziu, cerca de 30 vezes, cerca de 60 e alguns 100. Aceita a palavra e dá muitos frutos. Mas estes são os que são semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e aceitam e dão fruto. Uns 30 vezes, uns 60 e alguns 100. Sujeito persistente e humilde. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Que exemplo perfeito de sujeição, de persistência e humildade. Esse exemplo desta mulher nós encontramos em Marcos 7, de 24 a 30. Toma a tua cruz. Quando ele chamou o povo para si, com os seus discípulos também, disse-lhes: Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Pois quem deseja salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, também dele o Filho do Homem se envergonhará quando vier na sua glória, na glória de seu Pai, com os santos anjos. Esse trecho nós encontramos em Marcos, capítulo 8, versos de 34 a 38. Jesus quer minhas ações focadas no amor pelos outros. Isso significa que amarei com o amor de Cristo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. João 13, 34, 35. O mandamento de amar não era novo, mas a forma de amar a ser mostrada assumia agora uma nova dimensão. Amar como Cristo amou. Que tipo de amor seus discípulos experimentaram de Cristo até aquele ponto? João 13, 12 a 17. E depois de lhes ter lavado os pés, tirado as suas vestes, tornou a sentar-se, disse-lhes: Sabeis o que vos tenho feito? Você me chama de mestre e senhor, e você diz bem, pois assim eu sou. Se eu, pois, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu te dei o exemplo para que faças como eu fiz. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem é o enviado maior do que aquele que o enviou. Se você conhece estas coisas, bem-aventurado é se as fizer. Ele falou gentilmente com eles, preocupou-se de coração por eles e pelo seu bem-estar. Instruiu, aconselhou e os confortou, orou com eles e por eles, justificou-os quando foram acusados e publicamente os considerou mais queridos para ele do que sua mãe ou irmã ou irmão. Ele os reprovou pelo que estava errado e ainda assim compassivamente suportou as suas falhas. Desculpou-os, fez o melhor deles e passou por muitos descuidos e, portanto, eles devem amar uns aos outros e amar até o fim. Nossa esposa, nossos filhos precisam ver o amor do Calvário nos compelindo a viver sacrificialmente por amor de Cristo e deles. É assim que o mundo vai nos distinguir da multidão de Satanás. Eles saberão que somos claramente discípulos de Cristo, porque o amor de Cristo nos impele. Porque julgamos assim: se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Jesus quer que minha vida seja gasta intencionalmente na produção de frutos para a sua glória. Isso significa que eu devo andar no Espírito. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, você pedirá o que deseja e será feito por você. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. João 15, 7 e 8. O objetivo final é este: sejam imitadores de Deus como filhos queridos. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus por um aroma perfumado. Efésios 5, 1 e 2. Este é um processo contínuo para toda a vida, pelo qual o Espírito Santo usa a palavra de Deus para conformar o Filho de Deus à imagem de Deus, para a glória de Deus. Esse fruto é manifestado na vida de um verdadeiro discípulo. Quando lemos em Gálatas 5, 22 a 25, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra tal não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, qual é a vida boa genuína?
Em poucas palavras, é uma vida tipo viver para Jesus. Como vamos conseguir isto? Jesus nos disse que é acolhê-lo cada vez mais em nossas vidas. Acolhê-lo cada vez mais em nossas vidas. Cada uma dessas 6 chamadas que Cristo fez, você pode entender a maneira que podemos escolher hoje para acolher a palavra de Cristo em nossas vidas. Diga no seu coração, eu quero. Primeiro, Jesus quer meu coração totalmente aberto em amor a Ele, o que significa que eu o amarei mais. Segundo, Jesus quer que meu corpo seja totalmente oferecido a Ele, o que significa que eu morrerei para mim mesmo. Morrer para si mesmo. Terceiro, Jesus quer que minha vontade seja rendida sem reservas a Ele, o que quer dizer que eu obedecerei. Quarto, Jesus quer meus olhos focados avidamente em Sua palavra, o que significa que eu terei fome de Sua palavra. Quinto, Jesus quer minhas ações focadas no amor pelos outros, o que significa que eu amarei com o amor de Cristo. E para finalizar, Jesus quer que minha vida seja gasta intencionalmente na produção de frutos para a sua glória. Isso significa andarei no Espírito.